Bom dia para todo mundo. Hoje eu tô querendo aqui conversar um pouquinho a respeito do que representa, né, o termo consciência, né? Porque o que significa consciência? O que é isso, né? Quando estamos num processo de adquirir mais consciência, ou a pessoa não tem consciência, né? Que seria esta informação? Né? A mente, a consciência, são duas coisas separadas, independentes, né? A nossa mente é muito como um grande arquivo, uma biblioteca que tem tudo registrado, tudo que vivemos, tudo que já experienciamos, né, tudo que lemos, enfim, é uma biblioteca que está ali como um grande acesso à informação, né, e que deveríamos ter, né, de forma consciente, acesso às informações que estão ali registradas, né? Então, a ferramenta poderosa que nós temos é a nossa mente, uma ferramenta, né, extremamente poderosa e que a gente não tem que eliminar a nossa mente, né? Eu sei que a mente, se a gente deixa, ela toma conta em níveis de pensamentos, que são não sei quantos mil pensamentos dia que a gente tem, mas ela é uma ferramenta. O grande, talvez, não gosto de falar a palavra erro, não, talvez equívoco, né? É não nos atentarmos para isso e permitir, então, gerando um estresse enlouquecido, porque 24 horas, ininterruptamente, a nossa mente está ali, né, funcionando. E se eu permito, ela comanda ou controla a minha vida, né, em vez de eu estar no comando. Então, o que eu vejo muito em termos de consciência, mente e consciência, a mente, ela tá, então, é esse arquivo, né? Tudo que já foi vivido, tudo que já foi... E ela é fabulosa, porque ela calcula, ela julga, ela analisa. Se a gente está atento, a gente observa, olha, se já fizeram isso, toma cuidado, né? Presta atenção, né? Mas também fica na mesma partezinha onde está todo o nosso subconsciente ou inconsciente. É tudo que está registrado, tudo aí num amplo espectro e que não temos consciência do que está ali. Mas ter consciência é só saber ou é estar num propósito maior, de mais presença, né? Porque precisamos, para saber que a nossa mente é uma ferramenta, para conseguir ir extraindo o que está no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente é reativo ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, exatamente por coisas que estão nesse inconsciente, mas que não temos clareza. Então a gente bate ali, reage, né, às vezes desproporcionalmente às situações que estão acontecendo, porque ainda não temos acesso de forma clara ao que está ali. Para eu conseguir ter acesso de forma clara ao que está ali, eu preciso estar presente, eu preciso estar aqui, né, sem ficar presa nesse blá 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 da mente, né? Então, quando eu estou presente, eu sou capaz de observar, eu sou capaz de estar aqui
e sou capaz de respirar e ver o que está acontecendo para eu não simplesmente reagir em vez de agir, né? Que são coisas diferentes também. A consciência nos leva a insights, a informações que muitas vezes não estão aqui, né? Não tivemos acesso ainda, né? Quando a gente fala estado consciencial, mudar de terceira dimensão para uma quinta dimensão, nós não vamos sair de um lugar, pegar um avião ou uma nave, né, e voar para outro lugar, e aí agora eu estou na quinta dimensão. Não, não é local, né? É estado consciencial, né? Quer dizer, então eu tenho que fazer um upgrade na minha consciência e expandindo essa estrutura de amplo espectro para ficar cada vez mais amplo, né? E aí sim, mas para isso precisa de presença, e aí sim, então a gente vai modificando a nossa estrutura, muitas vezes excessivamente materialista, excessivamente aqui, né? E a gente vai entrando em um outro olhar, uma outra conexão, uma sutilização maior, não ficamos tão presos nas emoções, vamos mais para os sentimentos, que também são duas coisas diferentes. A emoção ainda é muito... Emoção é maravilhosa, óbvio, mas ainda é muito preso a histórias. O sentimento já é um estado consciencial. Então, muitas vezes você entra num êxtase, numa alegria, num sentimento de paz, algo que não tem um porquê, não tem nada acontecendo, e você entra numa coisa que você não sabe explicar o que é. Aí eu gosto muito de sempre analisar, né, através de números para ver o que é que diz, né, a expressão, a palavra consciência. E a palavra consciência, ela é toda número mestre. É muito interessante porque a palavra consciência dá 44. Que aí eu estava falando aqui do materialismo e tal, né? Quer dizer, o que é o 4? O 4 é matéria, tá? Ele é duplamente 4. 4 é matéria, é trabalho, é alicerce, é base, é eu construir algo para eu poder não construir castelo de areia, né? Então é uma visão mais organizada, mais metódica. Eu tenho que trabalhar, né? É um empenho, é uma organização, é eu ter segurança, mas pode muitas vezes também o 4 nos levar para medo, insegurança, porque o 4 fala de segurança, insegurança, medo de sair do quadradinho, ficar preso e ter medo de pôr o pezinho fora da linha do quadrado, né? E com isso a vida ficar agarrada, estagnada, porque você não vai para lugar nenhum, né? Então, ou ir para um excesso é que as pessoas só trabalham, não faz outra coisa na vida, ou tem toque, tudo tem que estar organizado, tudo tem que estar milimetricamente no lugar, porque o senso de organização da pessoa entra num estresse, né? Então ela não admite absolutamente nada fora do lugar, né? Isso é um 4. Mas a palavra consciência, ela é 44. Então, são 2 níveis de 4, como se fosse um olhando para o outro, né? E um sendo um com o outro, fazendo uma parceria. Não são 2 quatros que estão ali fazendo uma parceria. Se tiverem desarmônicos e desequilibrados, é um caos, porque aí, número mestre, quanto maior a luz, maior a sombra, né? Então tem que se ter muita atenção quando a gente lida com frequências muito elevadas, né?
Mas, enfim, uma parceria. 2 quatros, um olhando para o outro, uns, né, sendo estrutura para o outro, tá? Só que a soma desses dois leva num 8. E o 8 é transcendência. O 8 é presença. É você estar no seu poder, é você ancorar, né, quem você é, a tua presença aqui. O 8 é aquele que tem visão, é aquele que sabe ultrapassar os obstáculos com facilidade, porque ele enxerga, né, como uma águia, ele enxerga o que está acontecendo. Então, o que é, qual é o significado do 44? É aquele que busca ser eficiente. Eficiente porque ele tem 2 quatros, ele trabalha, ele se esmera, né, duplamente, para chegar nesse 8, para que ele possa então transcender, que é símbolo de riqueza, que é símbolo de prosperidade, mas também um 8, né, ele representa não só o infinito, mas como ele representa tanto a matéria quanto a parte espiritual. E como é o infinito ou uma lemniscata, uma lemniscata, ele é fluxo. Então é o fluxo eterno e contínuo entre a matéria e o espírito, né? E que o que acontece com uma riqueza se você estagna ela? Ela acaba, né? Então, quando você estagna a vida, que é o que o 8 representa, essa transcendência entre o espiritual e a matéria, em profundo estado, né, de fluidez, você está nesse 8 aí, com consciência, total consciência de quem você é e que você não é só matéria, que tem que ficar aqui igual um louco, só trabalhando, 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 não fazendo mais nada da tua vida, né? O 8 não, o 8 transcende. Ele vai além. Se ele não tiver organizado e harmônico, ele pode também se sobrecarregar, porque ele é forte, ele é poderoso e ele pode mandar chumbo que eu tô aqui, eu aguento, mas não é por aí, né? Então a consciência, a base dela é estruture a matéria para que você transcenda, você se torne esse fluxo, né, entre a matéria e o espírito. Então é a hora que a gente já faz voos maiores, né? Já enxerga outros valores também, né? Agora, o interessante é que tanto em vogais quanto em consoantes, né? Vogais e consoantes, as vogais, se eu transformo tudo em número e somo, dá 22. As consoantes, mesma coisa, 22. Então é 22 e 22. O que representa as vogais? É a alma, é a essência daquela expressão. E as consoantes é aquilo que ela mostra, né? Então, a consciência, ela é 4 e 4, continua sendo 4 e 4, tanto interno quanto externo, mas vindo de 2 números mestres. E o que representa o 22? O 22 é o grande arquiteto, é aquele grande construtor. É construir um novo mundo sobre novas bases, com outro patamar de consciência, de entendimento, de tudo. Ele vai dar num 4, né? 2 e 2 é 4. Mas vindo de 2, 2. O 1, 2, falando das emoções, que a gente tem que estar no comando das nossas emoções, para sair dos joguinhos, para sair das manipulações, para sair dessa coisa, né, que não tem nada a ver. E o outro 2, acessar então a sabedoria.
porque é o 2, que é a energia do feminino, que acessa a sabedoria, é que tem essa comunicação. E aqui eu não estou falando de mulher e homem, né? Nesse mundo moderno que tudo vira briga, não tem nada a ver. Todos nós temos as duas forças dentro de nós. Nosso cérebro do lado direito é o cérebro, o hemisfério feminino. O lado esquerdo é o hemisfério masculino. Quem acessa essa parte de sabedoria, do belo, da poesia, da arte, essas conexões mais profundas é o feminino. O masculino é o conhecimento, é o concreto, é aquilo que é estudado, aquilo que é análise, que é julgado, e que manifesta, né? Então precisa das duas. Uma capta, o outro manifesta, né? São duas forças que temos. Mas a consciência, então, vem com tudo feminino, né? Com toda a energia do feminino. E eu tenho que acessar, então, a sabedoria. Eu tenho que abrir um canal. Porque se eu uso só o masculino, como vivemos há milênios, só vivendo com uma energia do masculino, até para poder sobreviver, até para poder dar conta, ir para a luta, ir pôr comida dentro de casa, isso é um modo de sobrevivência, né? O feminino já traz outra informação, né? Traz outras informações. Então, a consciência pede isso, nós temos que construir esse novo, a gente tem que construir novas bases, mas é com outro patamar, é com outro olhar, é com sabedoria. É com sabedoria. Então, assim, eu fico vendo em vários discursos, em várias brigas, lados. Então, o que acontece? Vamos lá, consciência dá 44, que dá 8. Se eu separo os dois, eu tiro a força e o poder deles. Porque os dois juntos é que se acessaram a força e o poder. É o que a gente tem visto acontecendo no mundo, Brasil e mundo, né? Briga de lados. Nem esse tem força e poder, nem esse tem força e poder. Só terá força e poder quando junta. É muito interessante, eu gosto de brincar com as palavras e acessando, né, mais um outro olhar, mais visão, né, sobre a mesma informação. Mas é interessante a gente observar, né, o que vai acontecendo, porque se consciência no resultado final, além de ser o número mestre, a soma para chegar no número simples dá o 8, que fala de poder, que fala de presença, que fala de transcendência. Quer dizer, se eu fico só na matéria, só no trabalho escravo, que 4, se permitir, se deixar, é trabalho. Eu gosto de brincar, quando eu falo de numerologia, né, que o 4 é o operário. O 8 é quem comanda o operário. E é aonde eles não querem que a gente chegue. Eles querem que nós nos mantenhamos sempre comandados, controlados, e não que chegue a comandar, que a gente tenha poder, que a gente tenha visão, que a gente tenha uma amplidão do que está acontecendo, do entendimento. Então é muito mais fácil esfacelar, separar. Tem até aquele termozinho, né? Dividir para enfraquecer, é exatamente isso. Né? Em termos também de 22 e 22, se tirar o 2 só sozinho, o 2 é intuição, é sabedoria e tal, mas se ele está fraco, se ele está invertido, se ele não está na força dele, né? De estrutura, de segurança, ele também pode ser facilmente manipulado ou ser um manipulador. Né? É tudo, tem muitos lados, tudo tem, a gente sempre tem que saber olhar com muita profundidade tudo que está ali, né? Até para entender tudo que está ali.
Mas enfim, né? Quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê vídeos, vê o que está acontecendo, né? As brigas, as intolerâncias, as coisas insanas, né? Que hoje a gente tem visto, né? Onde agora você falar é criminalizado, então vai virando cada vez mais o que? Uma separação. Isso tudo é um jogo. Eu gosto sempre de alertar a respeito disso, porque tudo é um jogo. E eu tenho que saber dar um passinho para trás para enxergar o que está acontecendo, até para saber mover minhas peças, né? No tabuleiro eu preciso olhar e entender que é um jogo e que tem um propósito esse jogo. A gente só tem que saber olhar esse jogo aí que está acontecendo ou sair do tabuleiro, né? Então, assim, hoje eu acordei com essa coisa aí da palavrinha consciência. Eu falei assim, gente, né? Porque quando a gente conversa com determinadas pessoas, vem numa coisa raivosa, assim, porque você fala uma fala contra ou que não é aquilo que a pessoa quer escutar, né? Então, são tempos interessantes, né, que estamos vivendo e que precisamos ter um pouquinho mais de consciência, né, expandir mais e mais essa consciência, né, para a gente sair do joguinho de controle e ir para um lugar mais pacífico, amoroso e acolhedor, né? E um grande fluxo, que através do fluxo, se eu acesso esse fluxo, não preciso controlar ninguém, né? Mas enfim, a conversa é longa, não quero estender muito aqui, né? Um excelente dia para todo mundo, né? Um excelente resto de domingo aí, né? E a gente vai aqui se comunicando aqui por essa telinha, né? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau.